galera, boa noite a todos, vindo aí para mais um vídeo, para a gente bater um papo sobre muita coisa, dia agitado, muitas notícias, então vou tentar aqui ser o mais rápido para o vídeo para não ficar muito longo. Então já chega aí dando teu like, deixa o dedinho no joinha aí pra gente, beleza? Se você já nos acompanha e não é inscrito ainda, se inscreve aí, dá essa moral pra gente e ativa o sininho de notificação também, tá? Segue a gente nas nossas redes sociais, tá? E vamos que vamos pro vídeo, que tem muita coisa hoje para falar. Vamos falar um pouquinho sobre as notícias, sobre a coletiva, né, do Alexandre Pássaro também. Antes de começar das notícias todas, fazer aqui uma lembrança, né? Hoje o Gol 1000 do Romário completa 14 anos, né? Hoje, nesta quinta-feira, né? Você pode ver aí, né? A foto aí, as fotos do gol do dia do Gol 1000 do Romário, né? Então, é uma boa lembrança, né? Essa partida aí, Vasco e Sport, né? Em São Januário, beleza? Vamos falar um pouquinho aí, vamos começar a falar do resumo do dia, né? O Vasco, hoje mais cedo, anunciou, né, oficialmente, a gente já tinha falado da saída do Carlinhos, né? Que também foi oficializada, junto com a saída do Marcos Júnior, jogador que veio do Bangu para o Vasco. Hoje deixa São Januário de forma amigável e vai procurar aí um novo destino, né? Deixe nos comentários aí, será que você acha que o Marcos Júnior ainda tinha espaço? Eu particularmente acho que já foi tarde, né? Vamos falar um pouquinho também do Lucas Santos, que o Vasco negocia a saída dele, né? Teve já algumas sondagens, a gente já até postou cedo, né? Sobre isso lá no nosso Instagram, vai lá e curte lá. Mas o Pássaro falou na entrevista aí, né? Disse assim, abre aspas, por enquanto as condições propostas não atendem ao que o Vasco quer. Passei para o empresário dele e eles estão lá analisando para ver se melhoram a proposta, né? O Alexandre Pássaro falando aí sobre o interesse do Brasil de Pelotas, né? Vai ser um dos adversários, né, do Vasco no campeonato da Série B. Inclusive a gente já até fez um vídeo analisando o Brasil de Pelotas, né? Falar mais um pouquinho aí agora, falar aí do Neto Borges, né, que deverá retornar à Bélgica nos próximos dias, né? O jogador que não teve muita chance, não foi tão bem em São Januário, né? O jogador está retornando aí para a Bélgica e vai ser mais um, graças a Deus, a reforçar a barca do Vasco. Muitos jogadores já se foram, como Benítez, Fernando Miguel, Pikachu, Henrique, Carlinhos, Marcos Júnior, o volante Léo Gil, né? Uma série de jogadores já foram embora. O Neto Borges, graças a Deus, sendo mais um aí embora, né? E na entrevista coletiva, né, o executivo de futebol criticou, né, o Alexandre Pássaro criticou a ação de Neto Borges contra o Vasco, alegando danos morais, né? Eu queria saber o que é dano, o que o Neto Borges considera como danos morais, né? Mas é difícil, cara, é difícil. A gente tem que agradecer, né? Quem fez aquela música do Campelo, muito obrigado. Acho que deveria tomar uma surra. A gente não tem que agradecer em nada esse desgraçado do Campelo. Mas tudo bem, vamos lá, vamos para o próximo assunto, né? A gente falar um pouquinho de tudo aí do dia, que foi muito agitado, né? E o assunto principal, acho que do dia, né? O Vasco que já tinha comprado os direitos do MT, hoje oficializou oficialmente, né, a contratação do Matias Galaza, jogador aí paraguaio, xodó da torcida do Vasco, titular absoluto. O Vasco contrata o jogador até o final de 2025, tá? E o Matias Galaza entra para a lista de maiores aquisições da história do Vasco, tá? Galaza aí que o Vasco desembolsou, né? Como foi noticiado, alguns canais noticiaram o valor, o Pássaro confirmou na coletiva, né, que o investimento no Galaza foi de $500 mil, cerca de 2,64 milhões de reais, pelos 60% dos direitos econômicos do jogador, né? E também, né, a notícia de que Juventus da Itália, o Roma também da Itália, o Braga de Portugal, o Spartak Moscou da Rússia vinham observando o futebol de Matias Galaza, e o Vasco correu muito para renovar aí com o jogador paraguaio de apenas 19 anos, que vem brilhando com a camisa do Vasco. Deixe aí seu comentário, né, que
muita gente, eu acho que todos nós estamos felizes, vínhamos cobrando muito, né, a contratação já urgente do Matias Galaza, e hoje, né, o jogador se torna oficialmente jogador do Vasco da Gama até 2025, né, e com a multa rescisória altíssima, né, que chega aí a mais de 200 milhões de reais, a multa do Matias Galaza, beleza? Falar um pouquinho aí do Riquelme, né, que o Pássaro comentou sobre o Riquelme, né, foi perguntado sobre laterais esquerdo, né, e ele respondeu assim: a certeza que a gente tem é que ele é uma joia, que evoluiu muito neste mês. É um jogador que a gente pode colocar tranquilamente na ausência do Zeca. Então queria que você deixasse aí nos comentários, você confia no Riquelme? Já te convenceu? Um jogador que é uma joia, o torcedor do Vasco quer ver muitas vezes em campo, e parece que a diretoria, junto com o Alexandre Pássaro, está confiando que o Riquelme pode sim, né, ser o reserva do Zeca, e o Vasco não precise contratar um lateral esquerdo, né? Outro jogador aí também, né, foi perguntado sobre a renovação, foi Andrei, né, que o contrato dele vence, né, em dezembro desse ano, né? O Alexandre Pássaro já informou que já iniciou conversas para renovar o contrato com Andrei. Pássaro também explicou que a renovação com Andrei é desejada, mas existem algumas exigências, como o acesso do Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco conseguindo, né, recuperar aí o seu lugar de origem, né? Muito provavelmente, né, o Andrei vai renovar o contrato com o Vasco, lembrando que o empresário dele é o Carlos Leite, né, que está aí em tratativas, né, com o Vasco, né? E o Pássaro também, né, respondeu que o Vasco gastou cerca de 3,2 milhões no investimento na compra do MT e do Galaza, que foram, né, claro, né, o dinheiro do Thales Magno, que já está nos cofres do Vasco. Falar um pouquinho também dessa venda do Thales, que ele comentou também na coletiva, né, sobre a venda do Thales, né, foi uma negociação muito complicada, Pássaro dizendo que existiam muitos interesses na mesa, e em nenhum momento a gente quis empurrar o Thales, e sim que fosse feito da melhor maneira, né? E sobre a venda ele falou, Alexandre Pássaro também citou que a negociação com o Grupo City, né, os valores pelos quais Soteldo, né, que foi finalista da Libertadores, e o Brenner, que foi artilheiro do São Paulo, foram vendidos para a MLS, né, a Liga Americana, atrapalhou na negociação, pois eram colocados como parâmetro no valor pedido pelo Vasco. Eles compararam o valor pedido pelo Vasco com o valor que esses jogadores foram comprados na Liga Americana, né? E também disse que a negociação da saída do Thales já estava aí, né, há 2 meses sendo negociada com o time americano, né? Falar um pouquinho também sobre um camisa 9, o Pássaro falou sobre a chegada de um centroavante, e ele comentou que o Vasco busca no mercado um centroavante de maior estatura e que tem a característica de marcar gols de cabeça, diferente de Germancano e Thiago Reis, que não tem essa característica, né? O Germancano, muito menos, não tem essa característica mesmo. O Thiago Reis, a característica dele é não fazer gol, né? Infelizmente, não está fazendo gol de nenhum jeito, nem de cabeça, nem com pé, nem... Tá difícil o Thiago Reis e perdeu muito espaço, e o Vasco busca aí um reserva imediato por Germancano. O Pássaro também comentou a saída do Henrique, né? Falou aí que é um menino que merece muito, que deseja o melhor na vida dele, mas foi decidido lá no início, pelo momento, pelo ambiente desgastado, pelo futebol que não convencia já há anos, que o Vasco não ia contar com ele, mas desejou sorte ao jogador, que é mais um a fazer parte aí da super barca vascaína, que já conta com mais de 11 jogadores, já tem 11 jogadores mais reservas, né, nessa barca aí, e vem mais por aí, né, porque o Wesley, né, pediu rescisão contratual na justiça, né, e o Pássaro falou sobre isso na coletiva também, né, todo mundo viu, a gente postou hoje lá no Instagram que o Wesley pediu na justiça hoje mais cedo, né, rescisão com o Vasco, né, e pedindo 8 milhões de reais, alegando salários atrasados há 5 meses, né, alegando direito de imagens atrasado há 5 meses, FGTS não depositado,
né? E o Pássaro falou sobre o Erling na justiça. Ele falou: todos esses foram resolvidos com muito diálogo, falando dos outros jogadores, né? E transparência, deixando claro o que o Vasco poderia fazer para ser resolvido. Se você perguntar para o Pikachu, por exemplo, ele vai dizer que as parcelas deles estão em dia. Se você perguntar para o Fernando Miguel, ele também vai dizer que a parcela dele está em dia. Jogadores que entram no Vasco e honram a camisa em campo não reclamam de absolutamente nada de danos morais, citando também o caso do Neto Borges, que também entrou na justiça para rescindir o contrato com o Vasco. Ele falando que ontem recebeu a notícia que o Erling entrou na justiça, é um direito dele, mas agora cabe a gente esperar. Ele já não vinha treinar desde semana passada e ele já suspeitavam, claro, né? Isso não foi noticiado, a gente não sabia que o Erling já não treinava desde semana passada, mas isso acontecendo, ele faltando treinamento, o Vasco já esperava uma ação judicial por parte do jogador, né? E lamentou que chegou a este ponto, né? E agora, né, vai para o lado jurídico, né? O jogador aí deixando São Januário, né? É certo de ser um nome a deixar São Januário, né? O Erling entra na barca para a alegria do povo cruzmaltino, né? Que a torcida não gosta mesmo do Erling, né? Falar um pouquinho de outro paraguaio, que não é o Matias Galaza, é o centroavante Elias Ovelar, de 1,91 m de altura, também do Paraguai, como o Matias Galaza, se recupera de uma lesão para ser utilizado no Sub-20. O jogador será observado de perto por Marcelo Cabo e, de repente, né, pode brilhar como seu compatriota e, quem sabe, ser opção ali no ataque. De repente, se saindo bem, se destacando, o Vasco não precisaria, né, contratar o jogador para a posição de centroavante ali, reserva do Germancano, né? Então, vamos aguardar aí os treinos, né, do Ovelar. E, claro, o Pássaro também deu na entrevista a notícia, né, de que o Vasco hoje não deve mais salários nem a funcionários, nem a jogadores, né? O dinheiro do Tales aí rendeu, meus amigos, pagou os salários de jogadores, de funcionários e ainda comprou o Galarza e o MT, que está aí agora pagando os acordos com os 186 funcionários, né, que foram demitidos e mais alguns atos trabalhistas. Então o dinheiro do Tales aí sendo investido, né? O Pássaro também comentou, né, a gratificação da torcida, falando sobre o trabalho dele, feliz porque ele conseguiu fazer uma faxina em São Januário, se livrar de jogadores que a torcida do Vasco não queria nem ver pintado de ouro, né? E ele disse: quando você diz que é uma semana que há muito tempo não se via, eu fico muito feliz, porque é para isso que eu trabalho, no final das contas, né? Eu trabalho para a torcida estar feliz. Se a torcida está feliz, estamos fazendo o certo. E pode ter certeza, meu amigo, você conseguiu mandar embora Pikachu, Fernando Miguel, Léo Gil, Carlinhos, Marcos Júnior, Neto Borges, o Erling, Henrique, rapaz, é melhor do que muita contratação essas notícias, né, desses caras indo embora. E ainda falou mais: vou continuar buscando boas ações e atividades para que essa semana feliz seja mais comum do que tenha sido nos últimos anos, né? O Pássaro aí que, venhamos e convenhamos, independente da gestão que a gente não vai apoiar, a gente não apoia, o Pássaro vem fazendo um baita trabalho, né? Trabalho espetacular, né? Então, assim, é de se bater palma mesmo o trabalho do Alexandre Pássaro, que hoje, para mim, o principal acerto dessa diretoria, talvez o único, né? O que essa diretoria acertou, se mostra um cara muito profissional, um cara muito correto, um cara que tem muita transparência em suas entrevistas, muita convicção no que pensa, no que fala. Então, tá de parabéns aí com o Alexandre Pássaro, tá? E para fechar esse vídeo, falar aí do possível, né, interesse do Vasco, possível já encaminhamento do Vasco, na verdade, no jogador Sarrafiori, ex-internacional, né? O jogador, né, que o Vasco já teria aí se acertado já com o Inter. O jogador estaria muito próximo, né, do empréstimo com o meio-campo Sarrafiori, né, que estava no Curitiba na temporada passada, voltou para o Internacional e não teve espaço lá com o treinador. E a princípio já é esperado, né, no Rio de Janeiro, já na próxima semana, né?
Então deixem aí nos comentários o que você acha sobre esse jogador. Eu particularmente não vejo nada demais, não vejo que seja um reforço, né? Claro que a gente não se sabe ao certo, é uma notícia que ainda vai ser confirmada, né? Mas eu particularmente acho que não é um jogador que pode agregar muito em São Januário, principalmente para ser reserva do Marquinhos Gabriel. Não vejo que seria um reserva à altura. Deixem a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? Então vamos encerrando esse vídeo por aqui, né? Você que chegou até aqui, já deixa o like, já curte, já se inscreve, já compartilha, já ativa o sininho, faz completo, pacote completo, dá essa moral aí pra gente, beleza? Já assiste o nosso vídeo, né? Que a gente subiu logo um pouquinho antes desse aqui, né? Sobre o espião tático Cruz Maltino, falando sobre o Brusque, né? Então, curte os nossos vídeos, olha aí os nossos vídeos, conheça o nosso trabalho e se gostar, se inscreve no nosso canal, nos ajude aí, beleza, rapaziada? Tamo junto, saudações vascaínas e até a próxima.